que é o sistema e como pará-lo? Nesta reportagem, mergulharemos em uma reflexão filosófica que conecta o famoso filme Matrix com o mito da caverna de Platão, explorando as ideias de mundo ideal e material. Além disso, discutiremos os sistemas de controle propostos por Michel Foucault e abordaremos a figura do super-homem de Nietzsche. Por fim, apresentaremos uma reflexão própria, destacando um paradoxo inédito no campo intelectual. Primeira reflexão: Matrix, Platão e a busca pelo mundo ideal. O filme Matrix, dirigido pelas irmãs Wachowski, nos convida a questionar a natureza da realidade e a ilusão que pode nos envolver. Essa temática nos remete diretamente ao mito da caverna de Platão, no qual ele descreve a condição humana como prisioneira de um mundo de sombras, incapaz de perceber a verdadeira realidade. Ambos abordam a busca pela libertação do mundo ilusório e a ascensão ao mundo ideal, onde a verdade se revela. No filme Matrix, somos apresentados a um mundo aparentemente real, mas que é, na verdade, uma simulação criada por máquinas para controlar a mente humana. Os personagens principais descobrem que suas vidas estão presas em uma realidade ilusória, na qual são manipulados e explorados. Esse questionamento da natureza da realidade e da percepção da verdade nos remete diretamente ao mito da caverna de Platão. No mito da caverna, Platão descreve uma cena na qual os seres humanos estão acorrentados em uma caverna escura, de costas para a entrada. Eles observam apenas as sombras projetadas na parede da caverna, provenientes de objetos que passam diante de uma fogueira. Para essas pessoas, as sombras são a única realidade conhecida. Assim como os personagens de Matrix, os prisioneiros da caverna de Platão estão limitados a uma percepção distorcida da realidade. Eles estão cativos em um mundo de ilusões, incapazes de reconhecer a verdadeira natureza do mundo exterior. Platão propõe que a busca pela libertação da caverna e a ascensão ao mundo exterior representam a jornada filosófica em busca do conhecimento verdadeiro, da realidade essencial. Tanto o Matrix quanto o mito da caverna de Platão destacam a necessidade de questionar as aparências enganosas e buscar uma compreensão mais profunda da realidade. Eles convidam os espectadores e leitores a refletirem sobre as ilusões que podem nos envolver, seja através de sistemas de controle opressivos ou das limitações da percepção humana. A busca pela libertação dessas amarras ilusórias é um chamado para a autonomia do pensamento, para a superação das limitações impostas e para a busca de um mundo ideal, no qual a verdade se revela de forma clara e autêntica. Ambos abordam a necessidade de despertar da ignorância e transcender as limitações impostas pelo sistema para alcançar um nível mais elevado de compreensão e liberdade. Segunda reflexão: os sistemas de controle de Foucault. Michel Foucault, filósofo e historiador francês, desenvolveu teorias sobre os sistemas de controle presentes na sociedade. Ele nos alertou sobre a existência de estruturas e mecanismos que moldam e regulam nossas vidas, exercendo poder e controle sobre nós. Esses sistemas de controle podem ser comparados à matriz de Matrix, que mantém os seres humanos aprisionados em uma realidade fabricada. Foucault nos convida a questionar a natureza desses sistemas e a buscar formas de resistência e libertação. Michel Foucault foi um pensador cujo trabalho se concentrou na análise dos mecanismos de poder e controle presentes na sociedade. Uma de suas contribuições mais importantes é a teoria do panóptico, que nos permite compreender melhor os sistemas de controle e vigilância. O panóptico, conceito desenvolvido por Foucault, é um modelo arquitetônico imaginário de uma prisão. Ele consiste em uma estrutura circular com uma torre central de vigilância, na qual os guardas podem observar todos os prisioneiros sem serem vistos. Os prisioneiros, por sua vez, nunca sabem se estão sendo observados em um determinado momento, criando um ambiente de constante vigilância e autocontrole. Esse modelo panóptico representa um sistema de controle eficiente, pois gera um sentimento de observação constante e leva os indivíduos a regular seu comportamento, mesmo quando não estão sendo diretamente vigiados. O poder é exercido através do olhar e da possibilidade de punição, mesmo que ela não ocorra de fato em todos os momentos. Assim,
os indivíduos internalizam a disciplina e se autorregulam, devido à incerteza de estarem sendo observados. Ao relacionar essa teoria de Foucault com o filme Matrix e seu sistema de controle, podemos perceber paralelos interessantes. Assim como o panóptico, a matriz mantém os seres humanos em um estado de vigilância constante, mesmo que eles não estejam cientes disso. Os personagens do filme são controlados e manipulados sem seu conhecimento, vivendo em uma realidade fabricada que os aprisiona. Foucault nos convida a questionar a natureza desses sistemas de controle e a refletir sobre as estruturas de poder que permeiam a sociedade. Ele nos lembra que o poder não é algo exercido de forma unilateral, mas sim uma rede complexa de relações que moldam nossas vidas. A partir desse questionamento, surge a necessidade de buscar formas de resistência e libertação, tanto individual quanto coletivamente. É fundamental reconhecer que, embora possamos enfrentar sistemas de controle opressivos, também estamos imersos em estruturas sociais que moldam nossas ações e pensamentos. A luta pela liberdade e pela autonomia envolve não apenas questionar e resistir a esses sistemas, mas também construir novas formas de organização social que promovam a emancipação e a realização do potencial humano. Foucault nos convida a desafiar as normas e os padrões impostos, a buscar a conscientização e agir de forma a transformar as relações de poder opressivas. Somente ao compreendermos as estruturas de controle que nos cercam e ao buscarmos alternativas é que poderemos encontrar caminhos para uma sociedade mais justa e livre. Terceira reflexão: o super-homem de Nietzsche. Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais influentes da história, propôs a figura do super-homem como uma resposta à decadência da sociedade. O super-homem representa o indivíduo que transcende as limitações impostas pelo sistema vigente, desafia os valores tradicionais e cria seus próprios padrões de existência. Ele é aquele que se liberta das amarras do rebanho, buscando sua própria realização e autenticidade. Friedrich Nietzsche desenvolveu a figura do super-homem como um conceito central em sua filosofia. O super-homem representa o indivíduo que vai além das convenções sociais e dos valores estabelecidos, buscando sua própria realização e autenticidade. Ele é aquele que se liberta das amarras do rebanho, desafiando as normas e criando seus próprios padrões de existência. Nietzsche via a sociedade de sua época como enfraquecida, subjugada a uma moralidade repressiva e a uma cultura que sufocava a individualidade e o potencial humano. Ele criticava a mentalidade de rebanho, na qual as pessoas se conformavam aos valores coletivos e perdiam a capacidade de pensar e agir de forma independente. Para Nietzsche, o super-homem representa a possibilidade de superação desse estado de enfraquecimento. Ele é aquele que reconhece a necessidade de questionar e transcender os valores impostos pela sociedade, buscando a autorrealização e a manifestação plena de sua vontade de poder. O super-homem não está preso a padrões morais fixos, mas sim cria sua própria moralidade, baseada em sua força interior e no desenvolvimento de suas potencialidades individuais. Um exemplo do conceito do super-homem pode ser encontrado nas figuras históricas que desafiaram as normas e convicções predominantes de seu tempo. Pessoas como Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Marie Curie e outras que se destacaram por suas contribuições extraordinárias, ultrapassaram as limitações impostas pela sociedade e deixaram um legado duradouro. No entanto, é importante ressaltar que Nietzsche também alertava para os perigos do mal-entendido do conceito do super-homem, que poderia ser interpretado como uma justificativa para o domínio tirânico. Ele enfatizava que a força do super-homem deve ser direcionada para o benefício coletivo e não para a opressão dos outros. Nietzsche identificava diversos fatores que enfraqueciam a sociedade, como a moralidade repressiva, a massificação, o conformismo e a falta de individualidade. Ele acreditava que a busca pela verdadeira realização humana exigia uma ruptura com esses fatores enfraquecedores, um rompimento com a mentalidade de rebanho e uma afirmação da própria vontade de poder. O super-homem, para Nietzsche, é uma figura aspiracional, um ideal a ser buscado. Ele nos desafia a romper com os limites autoimpostos e a encontrar a coragem de sermos nós mesmos, de afirmarmos nossa individualidade e de moldarmos nossas próprias vidas. Ao fazê-lo,
podemos contribuir para uma sociedade mais autêntica, criativa e dinâmica. Em última análise, Nietzsche nos lembra da importância de reavaliar constantemente os valores, as normas e as estruturas que nos cercam, para que possamos nos libertar das amarras e criar um caminho próprio de existência. A busca pelo super-homem não é apenas uma busca individual, mas também um chamado para uma transformação coletiva, uma sociedade que encoraje e valorize a singularidade e a força de cada indivíduo. Reflexão própria. Em suma, após refletir sobre todos esses pontos de vista, o que percebemos sobre a questão do sistema é que há, de fato, uma limitação nos meios em que nos movimentamos socialmente. Há, de fato, um sistema. Diante dessas reflexões, surge uma questão intrigante: como podemos realmente parar o sistema? A resposta pode não ser tão simples quanto parece. A história nos mostra que os sistemas de controle são resistentes e se adaptam às mudanças, perpetuando-se ao longo do tempo. Mesmo ao questionarmos e buscarmos a liberdade, podemos nos ver presos em novas formas de controle. O paradoxo surge quando percebemos que, por mais que tentemos escapar do sistema, somos seres inerentemente sociais e interdependentes. Estamos inseridos em estruturas políticas, econômicas e culturais que moldam nossas vidas. Portanto, a verdadeira luta talvez não seja a completa erradicação do sistema, mas sim a conscientização de sua existência e a busca por formas de resistência, transformação e construção de um sistema mais justo e equilibrado. Refletindo sobre a questão do sistema, podemos perceber que estamos inseridos em estruturas sociais que moldam nossas vidas. Essas estruturas políticas, econômicas e culturais exercem influência sobre nós e podem se manifestar como sistemas de controle. Por mais que desejemos parar completamente o sistema, a realidade nos mostra que os sistemas de controle são resistentes e adaptáveis, persistindo ao longo do tempo. Um exemplo ilustrativo dessa resistência dos sistemas de controle pode ser observado nas mudanças de paradigma ao longo da história. Ao longo dos séculos, sociedades e governos adotaram diferentes formas de controle, desde sistemas de castas, monarquias absolutistas, regimes totalitários até os sistemas de vigilância e manipulação presentes na era digital. Essas estruturas evoluíram para se adaptar aos desafios e resistências que surgiram ao longo do caminho. No entanto, apesar dessa complexidade, não devemos nos desencorajar. A reflexão filosófica nos leva a considerar que a verdadeira luta não é necessariamente a erradicação total do sistema, mas sim a conscientização de sua existência e a busca por formas de resistência e transformação. Um exemplo prático de resistência pode ser encontrado em movimentos sociais e ativistas que buscam questionar e desafiar as estruturas de poder. Movimentos feministas, ambientalistas, de direitos civis e tantos outros têm o objetivo de promover mudanças em sistemas que perpetuam desigualdades e opressões. Além disso, é importante reconhecer que, como seres sociais interdependentes, não podemos simplesmente nos desvincular completamente do sistema. Por mais que busquemos liberdade e autonomia, estamos conectados a outras pessoas e a sistemas mais amplos. A busca por um sistema mais justo e equilibrado implica em repensar as estruturas existentes, promovendo transformações progressivas que visem a inclusão, a igualdade de oportunidades e o respeito aos direitos humanos. Ao mesmo tempo, devemos estar conscientes dos paradoxos inerentes a essa busca. Por exemplo, a luta contra o sistema pode acabar criando novas formas de controle ou gerando divisões e conflitos internos. A reflexão própria e nova que podemos fazer diante desse paradoxo é a de que devemos buscar um equilíbrio entre a ação transformadora e a compreensão das complexidades do sistema em que estamos inseridos. Essa reflexão nos convida a encontrar caminhos que busquem o avanço coletivo, a liberdade individual e a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Em última análise, a parada completa do sistema pode ser uma utopia inatingível, mas a resistência, a conscientização e a transformação são ações concretas que podem moldar o mundo em que vivemos. Devemos nos esforçar para questionar, buscar alternativas e construir um sistema mais humano, que promova a dignidade, a liberdade e o respeito à diversidade.
Conclusão. Nesta jornada que conecta Matrix ao mito da caverna de Platão, aos sistemas de controle de Foucault e ao super-homem de Nietzsche, encontramos uma reflexão profunda sobre a natureza do sistema e nossa relação com ele. A pergunta sobre como pará-lo pode não ter uma resposta definitiva, mas a busca por libertação e autenticidade é uma jornada essencial para o ser humano. Talvez o verdadeiro desafio seja transcender os limites impostos, questionar as estruturas que nos aprisionam e criar novos paradigmas que nos permitam florescer como indivíduos e como sociedade. A reflexão filosófica nos convida a desafiar a realidade construída e a buscar uma verdade mais profunda, rompendo com as correntes que nos impedem de viver plenamente. No final das contas, o paradoxo do sistema e sua desconstrução pode ser o catalisador para a descoberta de um novo caminho, onde a liberdade e a autenticidade prevaleçam. Cabe a nós, como seres pensantes e questionadores, abraçar essa jornada e buscar o equilíbrio entre a participação na sociedade e a realização de nosso potencial individual. Você acaba de ouvir o projeto Paleoleitura do canal Projeto Paleolítica. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e salve para ver depois. Muito obrigado!